Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra de Deus, que nos foi proclamada nesta Santa Missa, nos convida a pararmos um pouco e nos perguntarmos. Cada qual agora pergunte para você mesmo, hein? Quem sou eu diante de Deus? Na leitura de hoje, o apóstolo São Paulo, ele começa a explicar para nós que tudo aquilo que nós temos, tudo que nós somos, nossas qualidades, nossas capacidades, tudo isso não é nosso, tudo isso nós recebemos gratuitamente como dom de Deus. E São Paulo diz, se não for por uma inspiração do Espírito Santo, nós nem sequer conseguimos dizer o nome de Jesus com merecimento para o céu. E São Paulo diz, é o Espírito Santo que opera tudo em todos. Então tudo aquilo que nós somos capazes, não é nosso não, é dom que Deus nos deu. E até São Paulo enumera vários tipos de dons que as pessoas possuem. E ele diz, é o mesmo e único Espírito Santo que opera, que realiza, que faz tudo em todos. E para que, meus amados irmãos, Deus nosso Senhor nos dotou a todos nós de tantos dons, qualidades, capacidades? São Paulo responde, tudo isso nos foi dado ad utilitatem, para a utilidade do bem comum, ou seja, para que nós coloquemos os nossos dons a serviço dos irmãos, buscando o bem de todos. Por isso que o Evangelho de hoje nos faz parar para refletir justamente de como nós vivemos isso. Jesus conta hoje uma das suas parábolas mais famosas, a parábola do fariseu e do publicano. E São Lucas nos diz em que situação Jesus contou essa parábola. Ele contou essa historinha, essa parábola, para aquelas pessoas que se julgavam justas, desprezando os outros. Então foi para esse pessoal. Então tinha endereço certo. Jesus queria falar para essas pessoas, ou seja, para os orgulhosos. E hoje nós ouvimos Jesus traçar para nós o perfil do orgulhoso. Quem que é o orgulhoso para Deus? Aquele orgulhoso que Deus abomina, o orgulho que Deus detesta. Jesus traçou para nós o perfil hoje. E na parábola, o orgulhoso é simbolizado pelo fariseu. Quem eram os fariseus? No tempo de Jesus, os fariseus eram uma classe social, um grupo religioso que se esmerava no cumprimento exato da lei de Deus. Eram pessoas importantes, que tinham ascendência religiosa no meio do povo. Muitos deles eram escribas, eram doutores da lei, mas eram pessoas que eram rigorosas, faziam tudo, mas só para aparecer. Por isso que Jesus, muitas vezes no Evangelho, chama os fariseus de hipócritas, quer dizer o quê? Falsos. Então Jesus diz, o fariseu foi lá no templo para rezar. E aí ele começa a descrever para nós o perfil do orgulhoso. Ele foi lá na frente, ficou em pé e começou a declamar perante Deus a sua ladainha. Porque, meu Deus, muito obrigado, porque eu sou muito bom. Ele começou a ter como seu aquilo que Deus tinha dado para ele. Ou seja, naquele momento ele se colocou no lugar de Deus. Porque ele deixou de reconhecer que Deus é a fonte de todo bem, atribuindo todo o bem dele a ele mesmo, a si próprio. Meus amados irmãos, só Deus é bom, ou seja, só Deus é bom por si mesmo. E Ele é a fonte de todo bem, e todo bem que existe nas criaturas, em nós seres humanos, é uma participação da bondade de Deus, brota dessa fonte única que é o próprio Deus. Mas não, o fariseu está falando que
Ele é bom, ele está atribuindo a si aquilo que Deus lhe deu. E aí então ele começa a se comparar com os outros. Muito obrigado, meu Deus, porque eu não sou como os demais. Ou seja, ele se coloca acima de todo mundo. Os outros homens aí, os outros são ladrões, adúlteros, desonestos. E ele não fala só de modo genérico, não. Porque naquela hora que ele estava ali declamando as ladainhas dos seus próprios louvores, lá no fundo entrou um publicano, humildezinho, quietinho. E eu também não sou igual a esse publicano ali, não. Eu não. Meus amados irmãos, por achar-se tão importante, por achar-se superior aos outros, consequentemente ele despreza todo mundo. O orgulhoso é assim, o orgulhoso despreza os outros. Por quê? Porque ele se julga acima de todo mundo. E então ele começa a apresentar a Deus suas boas obras, mostrando nesse momento que tudo que ele fazia, não, porque eu sou religioso, porque eu faço jejum 2 vezes por semana, porque eu pago o dízimo em dia. Mas ele fazia isso, não era para Deus não, ele fazia isso por vanglória, por amor próprio, por interesse pessoal, por seu próprio louvor. É esse, meus amados irmãos, o orgulhoso que Deus na Bíblia fala várias vezes. Deus falou no Antigo Testamento, se não me engano agora no Eclesiástico, não estou muito certo agora, mas uma passagem do Antigo Testamento que é citada tanto por São Pedro em suas epístolas, como por São Paulo dizendo: Deus resiste aos orgulhosos e dá a sua graça aos humildes. Então Jesus mostrou para nós o perfil do orgulhoso, o orgulhoso que Deus abomina. Nesse mundo de hoje em que as pessoas querem colocar-se no lugar do próprio Deus, é uma sociedade muito orgulhosa. E essa mentalidade orgulhosa, ela acaba muitas vezes entrando na gente. Nós sabemos que o amor próprio é o nosso pior vício. E se nós não cuidarmos, nós ficamos assim. E inclusive esse orgulho, essa cegueira, contamina muito o católico. Basta abrir a internet aí. Gente, hoje em dia tem gente católico, se diz católico, que tem coragem de ir para a internet da vida, falar mal, reclamar, sem submisso, criticar, até o Papa. As pessoas perderam a noção do respeito, até mesmo aquelas autoridades que nesse mundo representam para nós o próprio Deus. Esse orgulho do fariseu. Agora, o que é que Jesus quer para nós? Ele quer para nós que nós tenhamos o perfil que ele descreveu no publicano. O publicano na história é o perfil que Jesus espera encontrar em mim e em você também. Quem que era o publicano? Os publicanos, na época de Jesus, eram funcionários públicos, por isso publicano, que tinham como profissão recolher os impostos para o Império Romano. No tempo de Jesus, o país de Jesus não era independente mais, estavam sob dominação do Império Romano, e o povo judeu tinha que pagar imposto para o Império Romano, que era pagão. O que acontecia então? Os fariseus diziam então que todo judeu que aceitava esse emprego de cobrar impostos para os pagãos era um traidor da pátria e era um pecador. Infelizmente também havia corrupção naqueles meios, né? Então eram tidos como pecadores. Então Jesus disse: pois é. E chegou o publicano no templo, ficou lá no fundo, e ele nem sequer ousava levantar os olhos para o céu. Ele ficou olhando para o chão. Por que olhar para o chão? Olhar para o chão, o publicano olhou para o chão, foi para poder lembrar e reconhecer que ele veio do pó da terra, que ele era criatura, e como criatura, que ele não tinha nada por si mesmo, que ele dependia em tudo de Deus. A palavra humildade vem do latim humus, quer dizer terra. Então ele olhava para o chão, que ele era humilde.
Ele reconhecia que ele veio do pó da terra, que ele não era nada, que ele dependia de Deus. E como se não bastasse ele reconhecer que ele não era nada, ele ainda bateu no peito e falou: tem pena de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ele reconheceu que além de criatura miserável, ele era um pecador ingrato. E por isso, ele não ficou perdendo tempo em se comparar com ninguém e nem em ficar mostrando para Deus as coisas boas que ele fez. Simplesmente, ele se colocou como ele era na presença de Deus. Isso é humildade. E agora nós perguntamos: será que esse é o sentimento que eu tenho de mim mesmo? Será que esse é o modo com o qual eu me comporto? É essa humildade que me faz me colocar na presença de Deus, que me faz respeitar as autoridades que Deus colocou para me conduzir. No livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20, versículo 28, tem aquela passagem: o Espírito Santo constituiu os bispos para governar o povo de Deus. E entre os bispos, o primeiro de todos, o Santo Padre, o Papa. É o que me faz ter a humildade, a obediência, o acatamento a toda autoridade, especialmente ao Papa, ao meu bispo. Num tempo de tanta gente orgulhosa, metida besta, que quer estar acima de tudo e de todos, olha o que Jesus coloca como exemplo para nós. Olha o perfil que Jesus espera de nós. É o perfil do publicano. E Jesus termina esse evangelho com uma das suas sentenças mais famosas, não é? Quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Nós estamos hoje, meus amados irmãos, começando o tríduo final preparatório para a festa do padroeiro da nossa administração apostólica, o glorioso São João Maria Vianney. E esse ano, na novena, estamos refletindo o tema A Vida Virtuosa. Então pensamos muito hoje ao nosso santo, também nessa semana do mês de agosto, dedicada à semana de rezar pelas vocações sacerdotais. Pensamos ele que nos ensine que tudo que nós temos, nossas qualidades, as virtudes que nós praticamos, não são nossas não. São dons que Deus nos dá e que nós devemos praticar não para nós, mas unicamente para a honra e glória de Deus. Aí irá acontecer conosco o que o Evangelho fala do publicano. O publicano, voltou para casa justificado. Aí sim, nós mereceremos ser justificados, perdoados e salvos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.